Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Então, hoje, se vocês olharem no material, depois eu vou botar bonitinho, esse PowerPoint aí está marcado como PowerPoint 4, que na verdade eu dei uma pulada, mas eu vou voltar aos outros depois, aos anteriores. Porque nessa disciplina, né, quer dizer, na abordagem que eu tenho feito para essa disciplina, há vários caminhos possíveis, né, assim. Só para vocês se situarem um caminho que eu estou fazendo, que nem sempre é o mesmo que eu faço, assim. Então, o que a gente fez até agora? A gente discutiu axiomas de Peano, discutiu ideias relacionadas com números, né, e especificamente número natural, com a ideia de número natural, falando de questões históricas, etc., sem formalizar, né? E isso é proposital, né? Assim, a ideia de que a formalização é algo que vem depois das ideias mesmo. Assim. Então agora a gente vai falar de axiomas de Peano, que é a construção formal do conceito de número natural, beleza? Então, há nessa disciplina outros caminhos possíveis, como eu estava falando. Então, uma outra possibilidade de caminho, que é o que a gente vai fazer depois, mas sempre que me deu vontade de falar de axiomas de Peano agora, assim, é isso, nem sempre eu faço nessa ordem. Então, outra possibilidade de ordem seria a gente continuar com aquela discussão não formal, histórica e etc., falando dos outros números, né, dos outros tipos de números. Números naturais, números racionais, números negativos, etc. Né? Então, um outro caminho seria falar de todas as questões históricas e tal, primeiro e depois formalizar tudo. Eu acho que, na verdade, dessa maneira ganha tempo, mas eu acho mais chato, assim, eu acho melhor ficar alternando, sei lá. Assim. Então, agora a ideia é a gente falar da formalização do conceito de número natural, aí depois a gente vai voltar, que possivelmente a gente talvez acabe hoje de falar sobre isso, de axiomas de Peano, e depois a gente vai voltar para aquela discussão histórica, valeu, pelos outros tipos de número, aí vai formalizar, beleza? Quer dizer, vai falar de racionais inteiros e vai fazer a construção formal dos racionais e dos inteiros. Aí vai falar da história de números reais e fazer a construção formal dos reais. Beleza? E vai falar também, nesse meio, falar de cardinalidade, né? De números finitos, que eu acho bem, é uma parte que eu acho bem legal. Tranquilo? Enfim, o que eu quero dizer? Que uma opção de caminho seria falar, primeiro, de toda a parte histórica e não formal, depois ir formalizando tudo. E a outra opção de caminho, que é a que eu estou fazendo agora, é ir intercalando as coisas. Beleza? Então eu optei por, só para vocês se situarem, acho importante falar isso. Então eu vario, depende, sei lá, não sei do que depende. Às vezes eu faço de um jeito ou de outro, dessa vez me deu vontade de fazer assim. Certo? Beleza? E aí, eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Tá, depois eu lembro. Bom, e aí, começando agora, né, a primeira aula que a gente vai falar, tem uma abordagem mais uma discussão de uma construção formal mesmo, e é aquilo que eu falei na primeira aula, né, eu falo sobre isso não tendo formalismo como algo absoluto, né, que é aquilo que eu falei, a construção formal para mim é um objeto, não é referência. Então eu quero falar um pouco também de uma maneira que, ao mesmo tempo, né, internamente, como é a estrutura axiomática dos axiomas de Peano, e externamente, né, assim. Ou seja, um pouco de por que é o que é a lógica formal que a gente usa na matemática contemporânea, e mais ou menos um pouco por que é assim, certo? Então é isso que eu tenho dito, que é ter o formalismo não como referência, não como algo absoluto, mas como o próprio formalismo como objeto de discussão. Eu acho importante que tem a ver com a ideia de problematização, que eu referencio muito, né? E eu acho que é diferente da abordagem dos cursos
assim, ditos de matemática avançada dos cursos de graduação e de pós, que eles partem do formalismo como algo dado e saem falando, definição, isso, entendeu? Beleza? Está fazendo sentido isso? Para mim faz muita diferença na forma de pensar. Bom, e aí a gente vai falar algumas preliminares e depois vai começar a entrar propriamente na construção de N pelos axiomas de Peano. Então essas preliminares, o começo é assim, o que é um axioma, né? Que a gente, não sei se todo mundo tem clareza assim, disso, né? Assim, no sentido de o que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem falas que são assim, um axioma é algo que a gente não consegue demonstrar, e aí põe lá um axioma. Olá. Sorry. Tá. Vai ter que aparecer na câmera hoje. Chegou bem na hora. Professor. Oi. Mas assim, talvez a gente tem que partir de alguma coisa. Isso. E aí, no caso, o axioma de licença. Exatamente. Tem que partir de alguma coisa. É um pouco, assim, é bem essa ideia. Então, mas nesse sentido que está falando, assim, né, da onde a gente parte. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é isso, Lucas. Mas assim, o que eu quero dizer, basicamente, vou botar logo esse slide todo aqui, é isso aí que está aí no final. Que em matemática não existem verdades absolutas, né? São verdades relativas a algo. Então, um conjunto de axiomas dentro de um determinado, assim, vamos dizer, campo teórico na matemática, são, vamos dizer assim, as afirmações de referência em relação a qual as outras verdades são estabelecidas, né? Então, algo, né, as proposições, os teoremas que estabelecem o que é verdade dentro daquele campo teórico são verdades em relação àquele conjunto de referência, digamos assim, que são os axiomas, né? Isso eu acho que é assim, uma primeira observação que é importante, porque a gente às vezes tem uma visão de senso comum que fala que a matemática, né, é muito vista como essa coisa, ciência da certeza, mas o que é essa certeza? Nesse sentido que as verdades não são absolutas, são verdades em relação a algo, né? Então, uma construção axiomática tem basicamente esse papel, né? Assim, que às vezes quando a gente, né, essas frases que são faladas, a matemática é a ciência da certeza, não sei o que eu acho muito ruins, elas levam a concepções que são equivocadas sobre a própria estrutura interna da matemática, né? Assim, então, entender um axioma nesse sentido. Isso aí tem muita base da filosofia, né, também? Sim, com certeza. Mas suas origens, né, não tinha separação entre matemática, filosofia, física, né? Era tudo uma coisa só. Na verdade, até recentemente, né, a origem, né, aqui na própria UFRJ era a Faculdade Nacional de Filosofia, né, até, sei lá, década de 50 talvez. E dentro da Faculdade Nacional de Filosofia tinha os departamentos de matemática, de história, que deram origem aos atuais institutos. Então é um pouco, né, já vem dessa tradição. Mas é isso, né, matemática, historicamente, ela vem junto, né, essas coisas não eram separadas antes, assim. Beleza? Então, bom, então isso aí, basicamente, que eu já falei. As verdades ou proposições verdadeiras são estabelecidas dedutivamente Do bem. tudo de você. Então melhorada. Por causa da chuva? Tá quente mesmo, não sei onde está o controle. Eu acho que é só o disjuntor, você quer que eu tenha que ligar? Acho que é só o... É que lá em cima, né, ó. Tá, Quer dizer, eu tô com calor. Mas eu tô falando. Tem aquela coisa que não pode ver. Já faz Obrigado. Agora funciona. Boa, né?
Sem o controle, a gente não sabe como ele está configurado para trilha, pode ser. Bom, tá sabendo. Oi, gente, tudo bem? E mais? Gente, olha só, essa sala. Senta aí. Tem uma coisa que não pode encostar em nada, tá? Eu? Não, foram vocês. Porque esse negócio aqui tá dando mal contato. Por exemplo, que muda de cor, etc. Isso acontece, não, os pininhos, os BGAs vão quebrando e vai acontecendo isso. Enfim, mas o que eu estava falando então, essa coisa de entender o conjunto axiomas como uma referência a partir da qual a gente estabelece verdades relativas, né, assim. Então, a questão que a gente entende hoje, a matemática como uma ciência dedutiva, na qual as verdades vão se constituindo dessa forma, né, as coisas que são válidas. E a lógica matemática, né, a lógica que a gente usa para estabelecer o sistema dedutivo da matemática hoje, ela é uma lógica basicamente caracterizada pelo princípio do terceiro excluído, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que na lógica matemática uma coisa é ou não é, ou seja, não existe gradação de verdade, beleza? Não existe mais ou menos e tal. Isso é importante dizer, eu acho, pelo seguinte, porque às vezes a matemática se confunde com a própria lógica, mas a lógica é uma área em si. Até dentro da filosofia, na UF, até recentemente, tinha uma grande ênfase em lógica, né? Que tinha várias disciplinas de lógica. Então, a lógica, ela é uma área em si, né? Que ela, num certo sentido, ela é independente da matemática. Tanto que existem outras lógicas que não a lógica matemática. Então, existem lógicas temporais, lógicas modais, né? Nas quais os quantificadores não são só existem para todo, né? Porque eles vêm do princípio de terceiro excluído. Então, lógicas nas quais existem gradações de verdade e existem verdades que dependem do tempo. Então, na lógica matemática, né, a matemática contemporânea se sustenta nessa lógica, que ela é essencialmente baseada nisso, né, que é o princípio do terceiro excluído. Então, alguma coisa é ou não é. Fala. Não sei se você vai estar falando besteira assim, né, mas recentemente eu estudei algumas coisinhas bem superficiais assim, de metamatemática. Assim. A metamatemática, ela seria em si um tipo de lógica ou estaria nessa mesma inclusão, muito entre aspas, né, da matemática na lógica, assim? Não sei bem o que você está chamando de metamatemática. Mas acho que a matemática é a conjuntura de estudos, né? Não para poder se considerar algo como uma revolução em matemática, pelo que eu li já, né? Eu acho que é nesse sentido. Mas fala onde você estudou, só para entender. Resumidamente, eu tive que fazer um trabalho de História e Filosofia das Ciências e eu decidi fazer sobre metamatemática. Que seria... Na graduação? Isso, na graduação. E o que eu estudei foi a parte de sistemas dedutivos, entre aspas. Que a gente fala de matemática, de proporção axiomática e tal, mas o que são em si os próprios sistemas dedutivos? Então é estudar a própria construção assim, de sistemas dedutivos, entre aspas. É isso, acho que é isso. É sobre isso que eu estou falando. Assim. Então, é como se estruturam esses sistemas dedutivos, que normalmente, nas disciplinas que a gente faz de análise e tal, de aula da graduação, a gente parte disso como dado. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Legal. Então, seria isso, né? Assim, exatamente. Acho que é isso que é metamatemática. Mas uma coisa importante é isso, que essa lógica, né, que sustenta a matemática como ciência dedutiva contemporaneamente, não é a única lógica possível dentro da própria lógica como uma área, beleza? Então acho que essa é uma primeira observação. Esse princípio do terceiro excluído, ele é central na lógica matemática e sustenta tudo que a gente faz na lógica matemática, né, em particular porque por exemplo, quando a gente quer demonstrar que alguma coisa é verdadeira, a gente tem que dar um argumento genérico, que é uma demonstração, e quando a gente quer demonstrar que alguma coisa é falsa, a gente tem que dar um exemplo, porque se aquilo deixa de ser verdade para um caso, então não é verdade, porque ou algo é ou não é. E no começo da graduação, né, as pessoas têm muita dificuldade, vocês devem ter passado por isso, de entender isso, assim, certo? Eu acho que em parte porque
a gente porque às vezes a gente pensa assim, a lógica matemática é o pensamento puro. E aí, como é que alguém pode ter dificuldade nisso? Mas essa premissa é falsa, não é o pensamento puro, o pensamento é muito mais complexo. Então, acho que essa dificuldade que a gente tem quando a gente chega na graduação, nos primeiros anos, e começa a ter as primeiras contato com essa a matemática como ciência dedutiva, é porque a gente traz lógicas do cotidiano, né, assim, que são diferentes, assim, não é tão assim, é ou não é. Então a gente tem que fazer um exercício para aprender a pensar quando a gente faz demonstrações dentro da lógica matemática. E esse exercício é entender a natureza dessa lógica. Entender a natureza dessa lógica também não é hierarquizar, eu acho, né, assim, dizer que, é isso que eu estou falando, no cotidiano a gente opera com outras formas de pensar, outras lógicas nesse sentido. E não é dizer que a matemática, a lógica matemática é superior, mas ela tem um propósito específico. Então acho que a dificuldade é muito disso. Assim, quando a gente chega, é comum, por exemplo, quando a gente tem uma questão assim, verdadeiro ou falso, aí a pessoa responde, depende. Nessa lógica não tem depende. Né? Exatamente isso que o princípio terceiro excluído fala. E nas outras lógicas com as quais a gente convive tem depende. Beleza? Quer falar? Não, só tem coisas que você não consegue decidir. Né? Sim, mas vamos chegar lá. Já. Tem coisas que a gente não consegue decidir, que é... Hã? Que é a... Mas depende. Peraí, gente, só uma coisa. Meio que é sim ou não depende, mas depende. Então, mas coisas que a gente não consegue decidir, o Bruno está falando da teoria de incompletude de Gödel, é isso, né? Então, assim, a gente... É isso, mas também matemática também. Sim, exatamente, a gente vai chegar lá, falar um pouco disso. Embora eu não saiba muito disso, mas falar um pouco, né? Que é importante saber que existe isso. Mas a questão, aí a gente já está em outro nível, digamos assim, que a questão é, a estrutura da lógica, ela pretende isso. Mas aí com essa estrutura lógica, até onde a gente vai, certo? Então, na base da lógica matemática, ela é uma lógica, né, do sim ou não. Mas com essa lógica do sim ou não, até onde a gente vai? E a teoria da incompletude de Gödel diz isso, que até onde a gente vai é sempre limitado, beleza? Tranquilo? Então, bom, isso aí, proposições, beleza? Bom, isso, uma coisa que, assim, eu acho que deveria ser dita na graduação e às vezes não é, porque a gente chega, às vezes não sei como foi a experiência de vocês. Mas, bom, isso está escrito aí nesse primeiro parágrafo, basicamente eu já disse. Quer dizer, acho que não vou falar agora. Que a gente chega nos primeiros períodos, já começa a ter demonstração e começa a ter contato já com essas palavras, proposição, não sei o que, teorema, axioma, definição, e a gente não tem muito... Em muitos casos, né? Eu acho que agora, em alguns cursos de graduação, há um esforço de trazer essa discussão para os primeiros períodos, mas em muitos casos é jogado logo aquela coisa ali, sem ter muito essa discussão que eu estou fazendo aqui. Não sei como foi a experiência de vocês. Mas, basicamente, nessa estrutura formal matemática, a gente pode pensar assim, que tem apenas dois tipos de sentenças, vamos dizer assim. São as definições e as proposições, certo? E as definições, como o nome está dizendo, elas dizem que alguma coisa é, certo? E as proposições estabelecem alguma qualidade sobre alguma coisa, né? Elas são um predicado nesse sentido, elas falam sobre alguma coisa. E as proposições têm dois tipos, os teoremas e os axiomas, né? Então, os teoremas são aquelas que a gente demonstra como verdades relativas a partir dos axiomas, e os axiomas são essas referências a partir, portanto, que não são demonstradas. Então, são as referências a partir das quais as outras verdades são estabelecidas. Beleza? Tranquilo? Verdades absolutas? Dentro de um campo restrito, né? Assim.
Essa coisa de verdade absoluta que eu estou falando, tem um paralelo que a gente estava falando assim, não é a mesma coisa, mas que assim, não tem uma verdade que valha sempre, assim, que você fale, paralelo que eu estou falando com a axiomática da teoria dos conjuntos que a gente falou. Você não pode falar assim, considere o conjunto dois elementos que satisfazem determinada propriedade, né? Você tem que, para falar isso, você tem que ter um conjunto de partida, beleza? Tá? Então aqui quer dizer, as coisas em matemática se estabelecem dentro de um determinado campo, certo? Então aqui a gente não fala assim, uma verdade de forma universal. Aí eu estou falando universal dentro da própria matemática, né? Uma verdade, ela é dentro de um determinado campo. Certo? Então os axiomas são verdades absolutas dentro daquele campo. Professor, fala. Eu estou lembrando agora de uma experiência que eu tive com um aluno, que a gente começou falando de potenciação e terminou falando de geometria não euclidiana. Por quê? A ideia era justamente... Ele estava no ensino médio agora, mas era uma aula particular, no caso. A ideia era falar de potenciação justamente para ir contra aquele negócio de jogar uma de fórmula e a gente tentar entender a matemática como construção, né? Tipo, definição de potenciação, é isso. Agora vamos investigar como isso funciona, como fazer as operações, tudo da maneira mais intuitiva possível, né? Caraca, então isso eu posso fazer a partir daqui, ver essas construções assim. E depois a gente começou a falar de axioma, de postulado, que na matemática, esse negócio de verdades, absolutas assim, tem certas proposições, certas verdades que a gente toma como verdade e a partir daquilo a gente constrói uma certa teoria. Isso, aí a gente foi falar das geometrias euclidianas, por exemplo, que tem aquele postulado das paralelas. Aí eu sempre trago esse exemplo porque os alunos se chocam muito, né, do triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Aí, tipo assim, isso realmente parece que é uma verdade absoluta, assim, que não pode mudar. Muita gente, inclusive, fala esse tipo de coisa. Na matemática, eu gosto porque ela é assim, 2 mais 2 é 104 e acabou. Aí eu falo, cara, quando eu falo isso para os alunos, se chocam muito. Que nem sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Como assim, isso aqui está errado? E a gente fala, não. Dentro da geometria euclidiana, a gente tem tempo para falar o que é geometria euclidiana, né? Isso vale, mas se você falar em outros contextos, na própria matemática, existem outros tipos de geometria e que isso não é válido. Eu acho que vai muito de encontro assim, em questionar, em discutir com os alunos. Será que a matemática é a ciência das verdades absolutas em si? Ou será que até essas verdades tão absolutas são relativas dentro da própria matemática? Exatamente. Então, esse é o exemplo. Eu acho, inclusive, que geometria não euclidiana a gente, de alguma forma, poderia discutir até no ensino médio. Porque, por exemplo, essa coisa da soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente a superfície da Terra, né? Aproveita para lembrar que a Terra é redonda. Sim. Assim, mas a gente desenhar um triângulo numa laranja, assim, numa esfera, um triângulo com 3 ângulos retos, né? Assim. Sim. Na verdade, o que acontece? Aí, o que muda é quem são as retas. Então, a reta não é a reta nessa geometria, né, que é uma geometria elíptica, né, na superfície de uma esfera. A reta é um hemisfério, né, um círculo máximo. Então, essa discussão, eu acho que pode ser assim, você pode visualizar isso. Assim. Eu lembro que essa aula que eu estava falando, que era uma aula online, né? Aí a gente colocou no Google Maps para olhar assim os ângulos que qual o nome de paralelos de medianos fala. Depois a gente botou no GeoGebra, a gente fez uma esfera, a gente construiu alguns círculos máximos e deu para ver que tinha duas retas, né, elípticas que se cruzam assim num certo círculo máximo, que fazem 2 ângulos retos assim, só que elas se tocam lá em cima, formando outro ângulo reto. Aí dá para ver. Exatamente. Essa construção assim. Dá para fazer até uma bolinha, numa laranja. Dá para até cortar, né? Assim. Sim. Pegar uma bolinha de isopor, alguma coisa assim. Sim, exatamente. E aí, para quem se anima mais, dá para falar até de relatividade, né, no ensino médico. A relatividade é isso, né? A curvatura do espaço-tempo, né? A gente pode até falar simplificadamente assim, pensar no espaço. Então é isso que a gente faz. Né? Então, não sei o que você acha. Eu acho que é uma etapa complexa, realmente, para falar de relatividade geral, né? Em geral, você vai precisar para trabalhar realmente a curvatura, né? Mas a grande questão é o que é invariante na relatividade. Na relatividade, invariante não é mais o Pitágoras, x ao quadrado, mais ao quadrado, mais ao quadrado. É isso menos CT ao quadrado, né? Então aí que você começa, quando você mistura espaço-tempo, você precisa entrar nessa questão de curvatura. Então é interessante, mas você precisa ter um desses caras, um dos eixos, se a gente quiser chamar assim, tem que ser o tempo.
tem uma camada de abstração a mais. Mas eu acho interessante mostrar como essa geometria é necessária e como a gente precisa não confiar na intuição para poder lidar com esses problemas físicos. Mas assim, eu não sou professor de física, mas eu sempre quero nem sou, mas eu acho que assim, que pelo menos dá para iniciar essa discussão. Para quem tiver interesse, no meu período de mestrado lá no PEF, um dos meus colegas de turma fez sobre relatividade geral no ensino médio e o ponto de partida dele foi essa questão do triângulo não euclidiano. Né? Então ele estava trabalhando e queria introduzir essa ideia da soma dos ângulos. Né? Já foi feito por alguém, não cheguei a ver o trabalho dele na sua completude, mas eu sei que ele partia desse ponto. Então, mas até voltando para cá, pegando até um exemplo bem mais simples. Um teorema que a gente vai demonstrar aqui vou falar assim, que entre dois números, estritamente entre dois números, não tem nenhum outro número. Eu não posso enunciar esse teorema, isso que eu quero falar de verdades relativas. Eu não posso enunciar esse teorema do jeito que eu falei. Esse teorema será válido em relação aos axiomas de Peano que a gente vai enunciar aqui. Né? Porque em outros conjuntos simétricos, obviamente, não vale isso. Certo? Então, como é que a gente enuncia esse teorema? A gente enuncia, sejam n dois números naturais. Seja n um número natural, então não existe nenhum outro número entre n e n mais 1. Certo? Mas isso é verdade, o que estabelece essa verdade é esse conjunto de axiomas. Então, eu não posso enunciar, então essa verdade não é absoluta, eu não posso enunciar uma verdade sem dizer em relação a qual. Então, esses axiomas vão estabelecer formalmente, vamos dizer assim, um campo teórico, que são os números naturais, e nesse campo teórico a gente vai poder falar isso. Então, é o mesmo caso, né, da lei angular de Tales. Né, assim. Você fala a soma dos ângulos internos E essa foi exatamente a crise epistemológica, digamos assim, no advento das geometrias não euclidianas. A aceitação disso. Então você fala assim, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos. Mas em relação a quê? Entendeu? Beleza? Então isso foi um passo histórico mesmo, né? Assim, as pessoas tinham uma dificuldade em aceitar as geometrias não euclidianas foi, historicamente e epistemologicamente, superar que algo pode ser verdade relativamente em matemática e contra a intuição também, né, em particular. Então, com verdades relativas é isso que eu quero dizer. Então, a geometria euclidiana é um exemplo bacana, né, porque ela teve, historicamente, ela forçou essa mudança de paradigma, digamos assim. Mas esse exemplo que eu falei é muito mais simples e é a mesma coisa. Né? Essa verdade será estabelecida como teorema dentro desse campo aqui. Né? São os axiomas que a gente vai, enfim, ver aqui. Beleza? É isso que eu quero dizer com verdades relativas. Ficou claro? Certo? Então, aí uma outra coisa, que existem dois tipos de composições, como eu estava falando, os axiomas e os teoremas. E aí é o seguinte, tem às vezes se faz uma diferenciação entre axioma e postulado, mas a gente vai pensar dentro da matemática, a gente pode pensar como a mesma coisa. Né? Assim, lá na geometria euclidiana, por exemplo, que era outro padrão de rigor, né, diferente da matemática contemporânea, havia uma distinção clara entre axioma e postulado. Né? Assim, nos elementos de Euclides, o que era chamado de axioma eram as chamadas noções comuns, que eram, na verdade, que eram verdades absolutas. Então eram 5 noções comuns, que eram os axiomas, e 5 postulados. Os postulados eram proposições que diziam respeito especificamente à geometria. Né? E os axiomas, que eram as noções comuns, eram tipo assim, como se fosse verdades absolutas também, que tinham a ver com o próprio pensamento. Então eram assim, o todo é menor do que a parte, eram coisas supostamente genéricas, assim.
né? Então essa é a diferença entre axioma e postulado lá na geometria euclidiana. Na matemática contemporânea, o que eu estou querendo dizer é que não existem essas noções comuns, exatamente isso. Beleza? Bom, mas a gente pode pensar em axioma e postulado como sinônimo, né? Então, lá em Euclides era o postulado das paralelas, então tinha esses 5 postulados. Beleza? E também outra coisa que nem sempre a gente fala, é que nem sempre se fala, é que tem aqueles nomes, tem lema, proposição, corolário. Então, esses nomes são meramente figuras de ênfase, né? São figuras de linguagem. Por quê? Em termos da estrutura lógica, é tudo teorema. Porque teorema é uma proposição que é demonstrada dentro de um determinado campo. Beleza? Então, às vezes a gente chama de proposição, de corolário, de lema, etc. E normalmente a gente, então, como eu disse, isso é meramente uma questão de dar destaque a algo que você acha mais importante. Beleza? Mas é uma interpretação, uma coisa que no fundo é subjetiva, né? Assim, então, a gente normalmente chama de teorema aquele resultado mais importante, corolário, aquilo que é consequência, né? Porque corolário quer dizer isso, literalmente. E lema, normalmente, é a causa, é algo que você usa para fazer outra coisa. Então, lema, frequentemente, é algo que é mais técnico, assim, e você vai usar como ferramenta para demonstrar as coisas mais importantes. Mas, em termos da própria estrutura lógica, não tem diferença entre essas coisas, beleza? É o que você escolhe chamar de quê? Tranquilo? Bom, e aí, isso aí também acho que eu já falei, já falei isso tudo, certo? Então o sistema de axiomas é a referência em relação a qual outras verdades são estabelecidas, e o que eu estou chamando de um campo teórico matemático dos números naturais seria isso, eu estou chamando de um campo teórico, essencialmente essa estrutura dedutiva. Tá? E nesse último parágrafo, aquilo que eu já falei várias vezes, né? Um sistema de axiomas não produz as ideias, ele tenta capturar, no sentido de descrever formalmente uma ideia que a gente mais ou menos já sabe onde a gente quer chegar. Mas aí o que é legal é o seguinte, que a gente, quando a gente escreve uma definição ou um conjunto de axiomas, a gente tenta descrever algo que já é conhecido, como no caso dos números naturais, isso é muito evidente, né? Porque, como eu disse, os axiomas de Peano são de 1908. E, obviamente, se trabalhava com números naturais sem aquilo estar formalizado. Então, se tenta descrever formalmente aquilo. Então, se tenta capturar uma ideia que já é familiar. Mas o que é legal é que essa captura, né, que é algo que já era familiar, ela também leva a coisas inesperadas. Né? Então, muitas vezes a gente escreve uma definição tentando descrever algo que já é conhecido, mas aquela definição, né, e tentando estabelecer condições de verdade para que determinados teoremas valham, mas também ela leva, às vezes, a coisas surpreendentes. E a gente vai ver, ao longo da disciplina, alguns exemplos disso. Né? Então, ela tenta descrever, capturar formalmente algo que já é familiar, mas ao mesmo tempo que com frequência ela leva a coisas não familiares também, beleza? Isso que é legal. E aí, um sistema de axiomas, e aí vamos chegar no ponto que o Bruno falou agora, que ele tem, em geral, 3 características desejáveis. E eu escolhi a palavra desejável de propósito, né? Assim, que é desejável, nem sempre a gente consegue. Quer dizer, a teoria da incompletude de Gödel vai dizer que nunca a gente consegue, na verdade, mas é o que a gente tenta. Então, por isso que eu falei desejável. Então, ele precisa ser mínimo, né, um conjunto de axiomas. Ele precisa ser mínimo no sentido dele não ser redundante, né, assim, dele não incluir proposições que possam ser demonstradas como teoremas a partir das outras. Tranquilo? Beleza? E ele procura ser suficiente também, e aí a gente vai entrar
na teoria de Gödel que toda teoria possa ser deduzida a partir dele. Então, qual é o exercício que Peano fez, por exemplo, provavelmente? Né? Ele já tinha como alvo os números naturais. Então, qual é o mínimo suficiente que eu preciso colocar como conjunto de axiomas para que aquele conjunto, de fato, descreva formalmente aquele conjunto de axiomas, descreva formalmente aquela estrutura dos números naturais. Então, né, o exercício é esse, beleza? Certo? Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou enunciar os axiomas de Peano, né? Então ele vai ter essa característica. Eu não posso, ele não é redundante, e se eu apagar alguns dos axiomas, ele vai deixar de ser suficiente. Então ele não vai descrever univocamente o conjunto dos números naturais. Beleza? Essa é a ideia. E um axioma que vai ter um papel fundamental para isso, né, para descrever o conjunto dos números naturais, é o muito conhecido princípio da indução finita, né, que ele, tipo assim, é a alma do conjunto dos números naturais, formalmente. E que a gente aprende muitas vezes na graduação o princípio da indução finita como quase uma ferramenta, né, uma coisa assim meio técnica que você aplica lá, mas ele tem uma importância conceitual fundamental em caracterizar o conjunto dos números naturais. Então, pensar no princípio da indução finita como um axioma, e não daquela maneira meio chata, como uma técnica para demonstrar coisas. Né? Assim, aí tem vários exercícios, enfim. E não ser consistente, o que eu quero dizer com isso é não ser contraditório em si. Então, não ter, ao mesmo tempo, né, ele ser de tal forma que eu não possa demonstrar ao mesmo tempo que algo é verdadeiro e que algo é falso. Beleza? Tá? E isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, a partir dessas características desejáveis, eu chegar qual é o conjunto de axiomas que eu quero. Em geral, não é fácil. E não só não é fácil, como o Bruno falou, na verdade é impossível. Certo? Então, você fala que nem sempre é fácil se enganar, né? Porque é mais fácil, mas eu vou conseguir. Ele fala que não dá. Ele fala que não dá. Exatamente. Então, o que todo mundo já ouviu falar dessa teoria de Gödel? Não? Tá. Então, o que a teoria de Gödel fala? Ela fala basicamente o seguinte, que isso historicamente foi um banho de água fria, né, dos matemáticos, assim. O que aconteceu? Gödel é que ano, sabe? 1940. Isso, um pouco depois. Então, vocês sabem que na virada do século, né, assim, só situando historicamente, na virada do século XIX para o século XX, teve um grande movimento muito importante de formalização da matemática, certo? Então, os próprios axiomas de Peano são dessa onda, né? A definição, tem o movimento grupo Bourbaki, vocês já devem ter ouvido falar, que era um grupo de matemáticos que se engajou nesse movimento, né, de formalizar as coisas e assinava com esse pseudônimo Nicolas Bourbaki, né? Enfim. E aí eles formalizaram muita coisa, a definição que a gente usa hoje de função, né? Função como subconjunto do produto cartesiano, né? Que é aquela de função como relação, e vale para um conjunto que a gente pode definir função num conjunto qualquer e tal, vem, que é sobre a qual a gente vai falar também mais tarde, ela vem desse momento, né? A própria axiomática de teoria de conjuntos, né? Que é axioma da especificação, etc. Tudo é desse momento histórico, final do século XIX e começo do século XX. Porque antes as coisas não eram formalizadas. Então, às vezes se demonstrava um teorema sem se ter clareza da definição dos conceitos ou das hipóteses que estavam naquele teorema, né? Então isso começou assim, para começar, produzir um ruído de comunicação, né? Então também isso tem a ver com as coisas que começaram a se globalizar mais, né? Assim,
a gente ter uma matemática que não era mais tão localizada em determinado país, né? Porque antes disso também era um pouco assim, né? Tinha matemática na própria Europa, né? Tinha a matemática continental e a matemática que se fazia na Inglaterra, né? Que, enfim, tinha... E aí as coisas começaram a se globalizar mais e houve essa necessidade de formalizar as coisas. Então, as pessoas iam demonstrando coisas sem ter as bases formais, né? Isso é importante saber também, né? Porque o formalismo que hoje caracteriza a matemática foi uma necessidade histórica. Até então se fazia matemática sem ter isso, mas chegou um momento que ficou impraticável, né? Então houve esse momento no começo do século XX, beleza? E aí havia uma grande sim, expectativa com essa coisa, agora tudo vai ficar certinho, né, digamos assim. Aí chega o Gödel e fala isso, né, que foi, a galera fala que Gödel destruiu o sonho de Hilbert, né? Hilbert era um matemático importante, né, do começo do século XX, né, assim, David Hilbert, lá Rodrigo Hilbert. E aí ele tinha essa coisa, quer dizer, o Hilbert que propôs a versão contemporânea dos axiomas da geometria euclidiana. Então o que o Hilbert fez? Ele traduziu a geometria euclidiana para os padrões de rigor da matemática contemporânea. Em que sentido? Lá na geometria euclidiana de Euclides, né, dos elementos de Euclides, tinha vários momentos em que se usavam coisas que, propriedades que não estavam enunciadas em lugar nenhum, beleza? Certo? Então, aqueles, quer dizer, se usavam coisas que, na verdade, na matemática contemporânea deveriam ser axiomas e na geometria dos elementos de Euclides eram usadas sem ser demonstradas como teoremas nem como axiomas. Beleza? Certo? Então, coisas do tipo, se você pegar 3 pontos A, B e C numa reta, então, ou B está entre A e C, ou C está entre A e B, que são axiomas de ordem, né, dentro de uma reta. Então, aqueles 5 axiomas de Euclides, aqueles 5 postulados de Euclides, na axiomática de Hilbert, viram 20 e poucos. Beleza? Uma coisa assim, não sei de cabeça, mas viram vários, porque ele explicita coisas que eram implícitas na geometria euclidiana. Enfim, Hilbert foi um cara importante desse movimento também. E aí tem algumas pessoas que falam isso, né, que Gödel destruiu o sonho de Hilbert. Então o que a teoria de Gödel fala? Ela fala basicamente o seguinte, que em qualquer sistema de axiomática, na verdade, que tem um conjunto finito de axiomas, que tem também, define isso, e esses axiomas, e essa linguagem, né, lógica, opera com um conjunto finito de símbolos também. Né? Porque basicamente o que Gödel faz é sair combinando os símbolos. Beleza? Então a questão da simbologia, da linguagem, na teoria de Gödel é bem assim, a matemática como uma linguagem mesmo. Certo? Então o que a teoria de Gödel fala é que nessas condições, certo? Sempre existirá, né? Então qualquer sistema de axiomas que tem uma quantidade finita de axiomas com uma quantidade finita de símbolos, sempre existirá ou uma proposição ou um teorema que não pode ser demonstrado nem que sim nem que não, ou um teorema que ao mesmo tempo possa ser demonstrado que sim e não ao mesmo tempo. Então qualquer sistema o que Gödel demonstra que qualquer sistema de axiomática finito, ou ele é inconsistente, ou ele é incompleto. Beleza? Ou existe algo que você demonstra ao mesmo tempo que é verdade e que não é verdade, ou existe algo que você consegue demonstrar que não consegue demonstrar nem que é verdade nem que não é. Beleza? Fez sentido? Inconsistente, certo? Falei certo? Inconsistente ou incompleto. Inconsistente é isso, que você demonstra que é verdade e que não é verdade ao mesmo tempo. Incompleto é que você não consegue demonstrar nem que é verdade nem que não. Tá. Isso significa que para cada sistema de axiomática matemática você tem um exemplo? E tem alguns que tem casos
que você consegue demonstrar que aquilo não pode ser demonstrado, entendeu? Mas aí no meta-nível, entendeu? No nível da teoria de Gödel, beleza? Um exemplo disso na teoria de conjuntos é a hipótese do contínuo. Já ouviram falar nisso? Já, eu lembro que é. A gente vai falar nisso depois. É um exemplo de uma proposição que é demonstrada que não pode ser demonstrada. Que tem a ver com cardinalidade, com conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Então, um conjunto enumerável é um conjunto que tem a cardinalidade dos números naturais, né? Assim, são os menores infinitos possíveis. E depois tem a cardinalidade dos números reais, que é estritamente maior, né? Então é um infinito maior do que o infinito dos números naturais. A hipótese do contínuo é: será que existe uma cardinalidade intermediária? Ou seja, será que existe algum conjunto que é estritamente, né, que é um infinito estritamente maior que os naturais e estritamente menor que os reais? Essa é um exemplo de um teorema que você não consegue nem dar um exemplo desse conjunto, nem mostrar que isso é falso. É um exemplo disso. Professor, no caso, por exemplo, em corrida de ferrado, assim, mas eu acho que o triângulo fundamental da álgebra, ele não tem uma solução algébrica. Mas aí mas ele tem uma coisa. solução em outra área. Entraria mais ou menos isso? Não, aí é outro motivo. Que a gente vai falar aqui também. Isso é bem interessante, rapidinho que eu falo sobre isso. Dá pra ver o curso está bem completo. Quer falar sobre isso que eu falei do pós-contínuo? O pós-contínuo é um axioma também. Aí ela tem que ser estabelecida como axioma também, mas existe uma construção na qual aí ela mais, que aí você põe aquilo, aí vira uma outra axiomática, entendeu? Calma que eu não vou falar sobre isso, tá? Aí vira outra axiomática, mas aí nessa outra axiomática, quando você diz que a hipótese do contínuo pode ser demonstrada nem que sim, nem que não, então existe uma construção na qual ela vale, existe uma construção na qual ela não vale. A construção na qual ela não vale é muito louca, quem sabe falar bem disso é o Petrúcio. Não sei se você conhece, quem é da UF aqui? O Petrúcio que, enfim, de vez em quando a gente chama para dar umas palestras aqui. Enfim, mas aí você coloca aquilo como axioma. Mas quando você coloca aquilo como axioma, vai ter outra coisa que você não vai conseguir demonstrar. Então, é um pouco isso, beleza? Certo? Bom, o caso do teorema fundamental da álgebra não é bem isso. O teorema fundamental da álgebra é o seguinte, que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui sobre isso. Não especificamente sobre o teorema fundamental da álgebra, mas ela tem a ver com o seguinte. O teorema fundamental da álgebra, né, todo mundo sabe o que é, né? Ele diz que nos complexos todo polinômio tem uma raiz, né? Basicamente, certo? Beleza? Pelo menos uma raiz, tá? Mas antes disso, ele envolve uma passagem de Q para R, que é uma passagem analítica. Então, você está nos complexos, né? Trabalhando nos complexos, mas os complexos já são construídos sobre os números reais. E para chegar nos números reais, as ferramentas algébricas já não são suficientes. Beleza? Porque a gente vai falar muito sobre isso. Se a gente parte, né, a narrativa que a gente está contando, a gente parte dos números naturais. Aí a gente vai começar a operar com eles. Somar e subtrair. E resolver a equação polinomial, basicamente. Até onde a gente consegue ir com isso? Partindo dos naturais, a gente consegue chegar no máximo do chamado conjunto dos algébricos, que é um conjunto que é maior que os reais, mas é maior que os racionais, mas menor que os reais. Então, para chegar nos reais, a gente precisa de alguma ferramenta topológica, né, de alguma ideia de aproximação. Então, é por isso que o teorema fundamental da álgebra usa isso. Ele precisa usar isso, por isso. Porque para chegar lá, eu preciso dessas ideias, que não são mais só algébricas. Mas ele chama o teorema fundamental da álgebra porque ele fala de resolução de polinômios. Mas ele fala de equações polinomiais. Mas é de equações polinomiais resolvidas num conjunto que já não é algébrico. Então a questão é essa. Beleza? É um pouco diferente. Fez sentido isso? Sim. Sim? Sim. Ah, Bruno, fala aí. Bom, e aí,
voltando aqui, ó, o que nem sempre é fácil, como eu falei, mentira, isso aí na verdade não é fácil, é impossível, mas o que eu quero dizer que nem sempre é fácil, não é assim que a gente não vai conseguir, como eu acabei de falar. Mas o próprio exercício de tentar, agora o que eu quero tentar colocar para vocês é como é o exercício de tentar fazer isso, certo? Mesmo sabendo que a gente não vai conseguir, mas como é que a gente pode pensar, tentar se colocar um pouco no lugar do piano, um pouco esse exercício que eu quero fazer, beleza? Essa teoria de Gödel ficou muito louco, porque é muito louco mesmo, tá? Mas deu para ter uma noção assim. Mas vai ter um vídeo depois, conhecendo as axiomáticas, vai ter que isso vai ficar assim. Eu sei. Mas ele já viu as axiomáticas também na gravação. Não, mas às vezes acho que ficou muito louco. Porque eu não sei demonstrar isso. Eu nunca vi a demonstração disso. Assim, eu só sei. O que eu sei não é muito mais do que eu falei agora, tá? Mas eu quero saber se ficou muito confuso, assim, ou não. Ficou certo? Ficou divertido. Isso tem um pouco. Então, o que a gente vai fazer? A gente olha para os números naturais. Então, o exercício aqui é bem esse. Assim, eu já conheço aquilo que eu quero, eu conheço isso aí. Agora, como eu descrevo isso axiomaticamente? O exercício é esse. Beleza? Bom, aí tem uma discussão que a gente pode fazer, que é uma discussão meio paralela a essa, que a gente pode fazer agora ou depois, mas que sempre é uma polêmica, tenho zero ou não tenho zero. No trabalho original de piano, tenho zero. Tá? Mas eu acho essa discussão interessante pelo seguinte, porque, de novo, essa coisa de às vezes as pessoas defendem isso, os naturais têm ou não têm o zero, como uma coisa meio dogmática, assim, sabe? E na verdade a resposta para isso é tanto faz, entendeu? Depende de onde você vai usar. Exatamente. Então, se a gente pensar assim, historicamente, aquilo que a gente já falou, o zero como número veio muito tempo depois. Então, historicamente, o zero não tem nada de natural, certo? Nesse sentido, ele veio muito tempo depois. Agora, então historicamente, se me perguntar historicamente o zero é natural, eu vou falar que não, tá? Agora, dentro da matemática contemporânea, eu vou falar que tanto faz o zero ser natural ou não pelo seguinte motivo. Da forma como os conjuntos numéricos estão estruturados hoje, N, Z, Q e R, certo? Qual é a característica que a gente quer nessa estrutura de inclusão? Qual é a característica que a gente quer ter nos números naturais? Que é o que eu vou colocar aqui, ó. Então, há um ponto de partida para a construção do conjunto que nessa construção que eu estou fazendo aqui, esse ponto de partida é o zero, certo? A partir do qual a gente vai tomando o sucessor de cada elemento anterior gerado até então, beleza? Então, além disso, o processo de tomar o sucessor a cada passo gera um elemento diferente do anterior. Tranquilo? Então, esse segundo item que eu quero dizer assim, eu não estou andando em círculo, por exemplo. Certo? Tipo assim, eu começo do zero, eu vou andando e nunca mais vou voltar do zero. Beleza? Não existe nenhum número natural, então isso que é o princípio da indução finita, que eu já botei o nome aí, mas nem deveria ter colocado, que é característico do conjunto dos números naturais. Então, para fazer esse exercício, lembrando que o exercício aqui é tentar se colocar no lugar do piano. Tipo assim, eu já conheço aqui, como é que eu vou axiomatizar, tá? Então a gente pode, para pensar nessa axiomática, pensar nessas caras, como é que eu descrevo esse conjunto? Então, ele começa, então são três coisas. Ele começa de algum lugar, aí eu vou tomando sucessor sucessivamente, beleza? Esse processo de tomar o sucessor, ele nunca retorna para o mesmo lugar, beleza?
E além de nunca retornar para o mesmo lugar, ele cobre todo mundo, beleza? Ou seja, não fica faltando ninguém, certo? Então, essa é a descrição que agora eu vou formalizar com... Eu não, mas eu vou mostrar como o Peano formalizou, tá? Então, esse processo de ir tomando o sucessor a partir de um ponto de partida, ele cobre completamente os naturais. É isso que eu quero dizer, beleza? Tranquilo? Ou seja, não existe nenhum número natural que seja, em algum momento, atingido por esse processo de tomar o sucessor. Tranquilo? Certo? A gente poderia também, só um parênteses, fazer essa construção partindo da própria axiomática de teoria dos conjuntos, que aí tem o vazio, aí você define um conjunto unitário cujo elemento é o vazio, e a gente pode definir sucessor assim, de uma outra maneira, porque aqui a gente vai axiomatizar o sucessor, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente pode construir isso a partir da axiomática da teoria dos conjuntos. E aí, nesse sentido, a gente diria que N, os naturais, é o menor conjunto indutivo possível. É o menor conjunto que eu vou obter por esse processo de tomando o sucessor. Tá? Enfim, mas só um detalhe. Então, voltando à questão do zero. O que eu quero dizer aqui que são essas características que definem um conjunto dos números naturais. Então, eu tenho que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida pode ser o zero, mas poderia ser o 1 também. Entendeu? Ou seja, poderia até ser o 2, né? Mas aí já ficaria um pouco mais bizarro, porque eu não teria nenhum elemento neutro multiplicativo, que é o que eu quero ter daqui a pouco, tá? Certo? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: dentro dessa estrutura formal, que eu vou mostrar para vocês é a versão como o Peano fez. Mas é possível fazer uma adaptação direta da construção de Peano começando do 1. As coisas funcionam com pequenas adaptações, as coisas funcionam também. Só que essa construção, não sei se foi por esse motivo que o Peano optou por incluir o zero, mas a construção começando do 1, ela é um pouco menos elegante, tá? Ela tem que fazer umas gambiarras. Então a construção do zero é mais suave, a construção tendo zero é mais suave, beleza? Mas não é assim inconsistente. Então eu poderia ter uma construção formal começando do 1. Tranquilo? O que eu não posso ter, pelo menos pensando assim, qual é o lugar dos conjuntos numéricos dentro da matemática contemporânea. Então não teria muito problema não ter o zero nos naturais. Agora nos inteiros não, né? Por quê? Porque o que caracteriza os inteiros? Então pensando nos inteiros dentro da matemática contemporânea, tá? Então, dentro da matemática contemporânea, o que caracteriza os inteiros? É a existência do inverso aditivo, concorda? Simétrico. Beleza? Então, eu não posso ter isso sem ter o zero, né? Que é o neutro aditivo, né? Para definir o inverso aditivo, eu preciso ter o neutro, né? Porque o inverso, em relação a qualquer operação, é aquele que operado com um elemento dá o neutro correspondente, beleza? Então, tipo assim, o zero é inteiro ou não é opcional. Por isso, agora o zero natural ou não é um pouco opcional, né? Eu acho que essa discussão eu acho que é bacana por isso, né? Porque as pessoas respondem disso de uma maneira dogmática, né? E eu acho que essa maneira dogmática vem dessa visão da matemática como algo formado de verdades absolutas que valem independente do campo teórico do qual a gente está falando. Então parece que tem que ter, não, o zero tem que ser. Entendeu? E é um pouco você pode fazer ou não. Assim. E mesmo na escola eu não tenho muita opinião formada, não sei, fala. Eu já vi uma frase que era, o cara estava meio que brincando, né? Foi um professor, não lembro quem foi, que ele falava meio assim, números naturais a gente pensa neles como sendo para o processo de contagem, né? E basicamente tanto faz começar a contar do 1 ou começar a contar do 0, né? Aí você começa contando do 1 ou do 0, aí não tem muita essa discussão, né? Claro que é uma brincadeira, mas eu acho que faz total sentido para pensar nisso. Então, tem argumentos que vão nessa direção, que é assim, porque essa pergunta, o zero é natural ou não, estou falando em que contexto? Eu estou falando dela no contexto formal.
Então o que eu estou querendo dizer assim, no contexto formal não tem muito problema você considerar não zero natural ou não. No contexto da escola, quando a gente faz uma pergunta no contexto da escola, a gente não quer ter apenas o formalismo como referência. Entendeu? Então aí vem o que o Jonathan está falando. No contexto da escola, o que a gente tem que ter como referência principal? Como é que os alunos vão construir as ideias? Então a gente tem que pensar lá no Fundamental 1, o que é melhor assim, para os alunos construírem a ideia. Eu colocar já de cara o zero como número ou não? Ou deixar para colocar o zero como número apenas quando eu começo a falar de números chamados relativos, né? Os números negativos, que seria nos anos finais do ensino fundamental. Entenderam a diferença? Ou não? Aí eu realmente não sei, não tenho opinião formada. Alguém tem? Repete, por favor, a pergunta. Primeiro, calma. O que eu estou querendo dizer é, quando a gente faz uma pergunta sobre a matemática que a gente vai ensinar na escola, certo? Para responder essa pergunta, é outro contexto, que é a diferença da matemática formal. Então, o que eu estou discutindo até agora é como a gente coloca essa pergunta dentro da matemática formal. Então, dentro da matemática formal, eu estou afirmando para vocês que a resposta dessa pergunta é tanto faz. Tá? Qual o prejuízo, Vitor, de você responder o zero não é natural ou zero é natural? Oi? Na escola, o aluno pergunta, eu sou zero natural ou não? O que tem? Qual o prejuízo de você responder uma coisa? Então, é isso que eu estou perguntando. Meus professores eles diziam que dependia do livro que a gente fosse usar. Depende de quê? O livro que a gente fosse usar, porque tinha livros que colocavam o zero como natural e tinha livros que não colocavam. Eu falava, depende do livro. Eu acho que depende do ano, da linguagem, né? Não. É porque só traz um caráter formal, exame formal da matemática na escola. É a coisa certa ou errada, não importa para que serve. Ele falou, ali está dizendo que é natural, então por que o outro está dizendo que não, o que é certo e o que é errado? Perguntas de numa prova, zero é natural, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, Acho que vale mais a discussão em aula do que tipo de falar, tipo assim, de você levantar de fato o questionamento, né, com base nos alunos sabendo o que é natural, o que é o conjunto, e a partir disso eles mesmos podem chegar em discussões de se é ou não, e a partir dali eles vão tirar o que eles acham que é ou não é. E aí você vai ouvir argumento do tipo, olha, zero não é natural porque se não tem ninguém eu não conto. E o quê? Se não tem ninguém eu não estou contando nada. Sim. O que acontece também, eu acredito que causa isso para essa pergunta e como para qualquer uma outra que seja relacionada a algum contexto, principalmente matemática. É você ter uma informação de uma pessoa naquele momento e quando você chega em outro espaço, a outra pessoa ter outra informação. É isso que geralmente causa um fundus na cabeça do menino. Então, se você não tem outra pessoa fora da escola. Não, tipo assim, chegou no ano, que geralmente que você vem falando você vem falando bastante na questão dos anos iniciais e finais. Nos anos iniciais eles vêm aprendendo uma sequência de conteúdos, de formas de fazer cálculos, aí quando chega no sexto ano eles começam a aprender de uma outra forma. Então eles têm muito dessa verdade absoluta, de achar que aquilo pode ser feito só daquela forma, e não pode mudar. E se você está mudando, então você que está errado, quem ensinou primeiro que está certo. Tipo assim, entendeu? Não, isso tem a ver com essa visão das verdades absolutas. Exatamente. Então acho que tem muito a ver também do ano que isso vai ser falado, porque é como eu sempre me falo, no sexto ano, sexto, quinto, quarto ano, você vai falando uma linguagem que eles consigam já ter um leve entendimento daquilo que eles vão precisar mais lá na frente. Porque o que eu vejo muito nos anos iniciais... Você já deu aulas iniciais? Já, no quinto ano. O que eu vejo muito nos anos iniciais é que as professoras e os professores blindam os meninos de algumas informações quando eles chegam nos anos finais, eles se perdem, né? Tipo assim, chamam continha, aí chamam vezes ao invés de falar multiplicação, coisas simples mesmo que para eles, quando eles chegam lá, né, em outros níveis, eles vão sentir dificuldade por conta dessas coisas que não foram faladas
de forma mais explícita. Não estou falando nesse sentido assim, de aprofundar nesse sentido, numa visão mais né, detalhada, mas em coisas que eles não têm dificuldade. Então eu acho que vai depender muito do ano e como é que vai ser falado. Eu vou pegar um gancho que a Erika falou isso aí, uma coisa que eu vejo muito é isso, assim, tem aluno que tem dificuldade de entender que vezes é multiplicação, porque eles não ouviram falar de multiplicação. Então eles viram, sei lá, do primeiro ao quinto ano e eles não sabem o que é multiplicação. Mas a professora fala de quantia de vezes, não, mas porque eu não pego médio, mas eu falo assim, tem muito aluno meu que chega e não sabe o que é. E aí. Multiplicação por produto. Não sabe o que é, não sabe o que é fator. O que é fatoração que chama? O que é fatoração? Não sabe o que é. Aí e pior ainda, né? Quando vê uma questão, não quer saber, tipo assim, não quer procurar caminho, quer saber que continha que é pra fazer naquela questão. Aprendeu assim. Essa mudança também de chamar o final de X e depois ele vira um pontinho, assim, tipo, do nada. Então é importante coisas que parecem bobas não são bobas. Não são, e são altamente prejudiciais, principalmente no ensino médio. Porque a dificuldade que eles têm justamente de chegar no ensino médio e não compreender essas diferenças, né? E só quem sofre é sempre assim, nunca a gente, quando eles chegam com esse problema, a gente, eu pelo menos assim, falo a gente porque muitas vezes já fiz isso, a gente não interpreta como aquilo como uma situação que a gente precisa resolver, mas a gente joga a culpa em quem estava antes da gente. Não, eu quero falar sobre isso. Pode continuar. Não, pode falar. Em relação ao zero, assim, pensando numa ordem natural, como eles vão aprendendo, se a gente for pensar que até o sexto ano, eles têm o zero, né? Vamos dizer assim, como resultado de uma conta, né? E não tem os negativos. Né? Quando eles chegam no sétimo ano, que eles vão ter os negativos. Então, para mim, seria mais natural para os alunos ter o zero como um número natural. No Fundamental 1? No Fundamental 1. Você já deu aula no Fundamental 1, não? Não, já só fiz PIBID. Fez PIBID no Fundamental 1? No Fundamental, fiz PIBID Fundamental 2, médio. Mas, pensando nesse sentido, seria mais natural, porque ele já conhece o zero como parte do conjunto dos números naturais, e aí depois eles conhecem os inteiros. Né? Isso. Mais alguém aqui além da Erika deu aula nos iniciais já? Acho que o Rodrigo também não está aqui. Não, minha fala é muito no sentido do que ela disse. Os alunos já conhecem o zero. Isso. Mesmo como algarismo, como eles não diferenciam essa noção do que é algarismo, o que é número, o que é numeral. Sim. Aí eles já viram aquilo, trabalham com aquilo, vai chegar o professor no sexto ano, e já não é mais a tia que ele gostava, fala, isso aqui não é número, tá? Isso aqui é uma outra coisa que vai aparecer em outro lugar. Então junto um pouco o que ela disse com o que a Erika disse. Então, mas o que eu estou querendo dizer tudo aqui com essa discussão, que eu acho que é um exemplo bacana assim, para trazer essa discussão, é que às vezes tem pessoas que querem dar uma resposta assim, definitiva assim, para isso. Não tem, depende. Assim. E, em particular, pessoas que falam assim, não, eu tenho que ensinar que o zero é natural porque na matemática formal o zero é natural. Esse argumento não vale, não é? Porque eu estou dizendo, são contextos, é óbvio que a matemática da escola não vai se divorciar da matemática formal, mas não é essa relação. Porque a gente está justamente construindo os conceitos. Eu nunca tive essa análise do zero enquanto professora de sala de aula nos anos finais. Eu nunca tive. Mas a partir de agora eu vou começar a ter. Entendeu? Acho que é aprendizagem, né? Você começa a entender a necessidade de falar a partir do que você recebe, para quando você estiver lá na sala de aula, você não cometer o mesmo problema e situação que você já fez. Por exemplo, hoje, se você voltar para a sala de aula, eu já vou voltar com uma outra fala, que ia facilitar a vida deles lá na frente. Sim. Né? A gente sempre tem que pensar assim, né? O que a gente pode facilitar lá para frente. Sem dúvida, você vai dizer que o zero é natural ou não? Eu vou dizer que vários contextos, que vai depender do contexto. Tem essa fala, né? Mais livre. A Letícia, que foi minha aluna de doutorado, que professora do CAP aqui, que já se aposentou, ela fala que assim, ela foi professora durante muitos anos do Fundamental 2, assim, e ela fala o seguinte, que tem que fazer essa discussão no Fundamental 2. Ela defende isso. Assim. Eu não tenho lugar de fala para falar isso. Que pode ser, vai depender. Então, ela fala que isso é uma oportunidade legal para fazer essa discussão com os alunos, que na matemática você pode às vezes ter uma construção que uma coisa é e que não é, entendeu? Então ela diz que ela faz essa, não sei em que ano do Fundamental 2, tá? Mas que ela faz a discussão do Fundamental 2.
Eu acho que sobre isso, Vitor, a questão ela vai bastante de encontro com o que você disse na última aula, que é quando você estava falando sobre sistema, a gente estava discutindo sobre sistema profissional e tudo mais, de trabalhar com contas e cálculos de outras bases, que, como você mesmo disse que defende, né, que a formação na escola tem que ser uma formação de seres pensantes. Então, você entrar falando, é isso ou é aquilo, você não está trabalhando essa reflexão crítica. Então, acho que é justamente sobre isso. O zero, eu acredito que ele tem que ser trazido, dependente do momento, mas porém de uma forma crítica, de uma forma construtiva que dê sentido, fundamente É bem isso que eu quero dizer. Porque eu acho que se apresenta a matemática na escola como uma coisa assim, platônica, né? Uma coisa ideia. E eu acho que a gente tem que fazer um exercício e todas as ciências, né? Apresentar a matemática como uma construção, entendeu? Obviamente, como é possível fazer a discussão na escola, né? Assim, mas essa apresentação que eu chamo de não problematizar a matemática como algo eterno, enfim, eu acho que ela afasta a matemática dos alunos, assim, afasta os alunos da matemática. Porque a matemática é um lugar de algo inatingível, né? E até assim, tem até exemplos de coisas que mudaram ao longo da história, né, que você chama assim, de coisas que não podem ser demonstradas. Um exemplo é aquele quinto teorema de Fermat, né, que é uma coisa cujo enunciado pode ser... Você pode anunciar aquilo até no Fundamental 2, mas uma coisa que ficou um tempão para as pessoas demonstrarem. Eu acho que desconstrói um pouco essa coisa da genialidade da matemática como uma coisa, enfim. Mas é isso que o Lucas falou. Beleza? O último comentário ainda sobre isso, que eu acho que é importante ser feito, que é o que a Érica falou, que a gente também tem que fazer um exercício político de desconstruir também essa rivalidade com os professores do Fundamental 1. Né? Assim, porque tem uma fala assim, eles ensinam errado, não sei o quê, e eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que a formação do pedagogo tem falhas, mas a formação de licenciatura em matemática também tem falhas. E eu acho que essas falhas são diferentes, né? Assim, então, acho que a maneira de se fortalecer é um aprender com o outro, né? Assim, porque uma coisa que acontece quando passa do quinto para o sexto ano, né, é que tem uma abordagem muito menos lúdica da matemática. Então, isso também é prejudicial. Então, essa coisa a gente também tem que aprender com os professores do Fundamental 1. Né? E assumir que a partir daquele momento, se eu tenho a oportunidade de fazer com que ele aprenda de forma mais, vamos dizer assim, a professora de Fundamental ela não teve tanto tempo, né, de contato com a matemática, geralmente é 60 horas que tem na pedagogia, né? Nós temos, eu tive 3 anos, né, de licenciatura, então olha o tempo que eu tive de matemática para o professor que teve na pedagogia 60 horas, né? Então assim, então agora eu vou fazer com que eu recebi ele daquela forma, então agora eu vou esclarecer algumas coisas que ele pode não ter tido condições de aprender durante os anos iniciais, por conta justamente desse encontro que a professora de primeiro clique não tem. Né? Então agora eu vou assumir e vou começar, mas não ficar dizendo que não sabe, não aprendeu, não. Acho também não é legal falar isso. Exatamente, isso só nos enfraquece politicamente como categoria, né? Assim, ficar essa rivalidade. Assim. E eu acho que a Karen, que é uma aqui do temática que elabora, você deve conhecer, ela, em particular, ela sempre fala esse negócio de como é que você, acho que é importante eu pensar sobre como você responde as perguntas dos alunos. Assim. Porque tudo bem, no Fundamental 1, você não vai trazer como tópico curricular os números negativos. Mas a questão é, quando um aluno, nos anos iniciais, traz professor, não existe menos 2, como é que você lida com isso? Porque tem professor que não fala, cala a boca, não tem não. Né? Ou fala que não quer o que a Érica falou. Que o professor fala, não existe isso, aí depois voltando começa a existir. Então é como você lida com as coisas que os alunos trazem. Eu acho que isso que é determinante. Como você... Porque tem professor, né, em qualquer etapa, no ensino superior também, no ensino fundamental 1, que dá aula independente dos alunos, né? Assim.
Então, acho que isso que é crucial para mim na prática docente. Como é que você trabalha com aquilo que o aluno traz, né? Então, esse é um exemplo disso. Isso é tão forte, assim, essa semana, no grupo lá da UF, uma aluna que está indo cursando licenciatura falou que ela, dando aula particular, ela trouxe uma questão que estava com a elaboração da questão estava errada, em algum momento trocaram, né? E aí todo mundo concordou que a questão estava errada. Aí ela passou isso para a aluna, o aluno levou para a escola. O professor culpou aquela aluna de ter levado para outra pessoa que não era formada e corrigir, sendo que a culpa era da questão que estava errada. E assim, meu Deus, como assim? Que absurdo. Mas aí também tem muita questão dos testes, né? Porque tem muito essa questão de você... Já é um outro contexto que gera também um problema em sala de aula. Porque, por exemplo, eu fiz uma questão X na minha aula. Aí, aquele aluno, de alguma forma, ele não concordou, então não viu, então não analisou de forma correta como eu expliquei. Aí ele vai para uma outra pessoa, pede a explicação, traz a resposta da forma que ele queria, e ele vai na sala de aula tentar colocar o professor que levou a questão numa situação bem constrangedora, que isso acontece muito, né? Realmente, como essa aluna levou, né? O professor, mas não era em relação também à correção do professor, em relação à questão que estava com a elaboração errada. Depende muito como é que ela... Mas com certeza, né? Depende de como ela levou, querendo ser arrogante. Bom, mas enfim, voltando aqui, essa discussão é bem importante, assim. Então, voltando, então a gente pode, assim, como um prelúdio, um exercício para enunciação dos axiomas de Peano, olhar para os números naturais e pensar o que a gente quer construir pode ser descrito dessa forma. Começa de algum lugar, vai tomando sucessor, não volta para o mesmo lugar, e esse processo de tomar o sucessor sucessivamente cobre todo mundo, não deixa ninguém de fora. Então essa é uma descrição geral. Como é que a gente escreve isso formalmente? Aí a gente olha para isso aí, agora tem um efeito especial, olha que legal. Eu estou destacando a palavra sucessor que aparece várias vezes. Quero dizer com isso que a palavra sucessor, ela é essencial nessa forma de olhar, nesse exercício que leva aos axiomas de Peano. Beleza? Então o conceito de sucessor, ele é crucial para a axiomática de Peano, é baseada no conceito de sucessor. Monarquia inglesa também. Monarquia inglesa também. Beleza? Tranquilo? Fizeram até a árvore do General Washington, Beleza, pessoal? E o conceito de sucessor, nessa axiomática de Peano, ele pode ser pensado um pouco como um conceito primitivo, algo que não tem definição, assim como, por exemplo, na axiomática de Euclides é o lugar de ponto e reta, né? São conceitos primitivos que não tem definição, né? Assim como tem algo, né? O axioma é algo que você parte, uma proposição que é a referência a partir das quais as outras vão ser estabelecidas. O análogo a isso para as definições são os conceitos primitivos, né? A parte que você parte para definir os outros. Esses conceitos primitivos, as propriedades, ele não é definido por uma definição, mas ele vai tomando forma a partir da própria axiomática, certo? Então, e das coisas que a gente vai demonstrando a partir da axiomática, tranquilo? Então a gente pode pensar que a axiomática de Peano, ela constrói os números naturais como sendo um conjunto munido de uma noção de sucessor. E o comportamento, né, a cara dessa noção de sucessor, ela vai ganhando forma ao longo da construção. É um pouco como se a gente estivesse olhando para uma imagem embaçada e a gente está sem óculos e bota o óculos. Só que fazer isso gradativamente, aquela imagem vai ganhando forma ao longo da construção. Então, por exemplo, aí a gente tem que fazer o exercício de não considerar aquilo que a gente sabe, né? Essa é uma dificuldade quando a gente faz construções axiomáticas de coisas muito familiares, como os números naturais.
Então, o que a gente sabe? Quando a gente pensa sucessor, o que é o sucessor de N? É quem? N mais 1. A gente não pode pensar dessa forma. Isso aí a gente vai chegar nisso depois, tá? Ao longo da construção. Beleza? Bom, então isso aí já falei. Isso aí já falei. Bom, e aí antes de anunciar os axiomas de Peano, que eu vou anunciar em seguida, e a gente não vai acabar na aula de hoje, é o seguinte, no próximo slide eu vou botar os axiomas de Peano, tá? Mas antes disso, eu quero esclarecer que o que a gente vai ver aqui, eu vou botar um roteiro para a construção, tá certo? Que vai mostrar, que vai falar assim, panoramicamente, o que a gente vai fazer nessa construção. E eu estou colocando esse roteiro para dizer que o meu objetivo aqui não é fazer a construção assim, demonstrando todas as coisas, porque a gente ficaria 2 anos fazendo isso. Eu quero fazer isso para os naturais, para os inteiros, para os racionais, para os reais. Então, é mais importante a gente entender a estrutura dessa construção globalmente, né? Eu vou fazer algumas definições que eu acho, eu digo fazer mesmo as definições não, algumas demonstrações que, assim, enfim, que eu acho mais importantes, e eu vou apontar as outras demonstrações. A gente não vai demonstrar tudo, porque senão seria chatérrimo para começar, e eu acho que foge ao nosso objetivo. Então, o que eu quero discutir aqui é a construção panoramicamente. Por que a construção é organizada dessa forma? E como uma construção vai ser feita a partir da outra, depois a gente passar para os inteiros, etc. Então, um primeiro passo vai ser, que eu acho que é bem importante ter clareza disso, vai ser definir N como conjunto. Tá? O que eu quero dizer com isso? É dizer quem são os elementos que constituem ele, certo? Então, nesse primeiro passo, a gente pode pensar que o conjunto N, ele é só um conjunto, ele não está munido de nenhuma estrutura. Ou seja, os números naturais não tem quem é maior que quem, não tem nada disso, tá? Os números naturais seriam tipo assim, um saco cheio de coisas, a gente pode bagunçado lá dentro, beleza? Porque aquilo que eu falei, um conjunto, ele é totalmente definido pelos seus elementos. Um conjunto não tem, na axiomática teoria dos conjuntos contemporâneos, não tem nenhum outro atributo que não seja seus elementos. Tá? Então o primeiro passo é esse. Depois, a gente vai começar a definir a estrutura dos números naturais, que aí não é apenas o conjunto, é o conjunto munido de outros atributos. Beleza? Esses outros atributos, no caso, para a gente vai ser a estrutura algébrica, para começar. O que é a estrutura algébrica? São 2 operações que a gente vai definir, certo? E aí, no terceiro passo, a gente, que eu poderia ter colocado isso como um passo só, mas enfim, vai ser provar as propriedades de soma e produto, que são teoremas, beleza? Então, aquelas propriedades, a gente vai definir soma e produto, e vai provar aquelas propriedades familiares, certo? Beleza? Que todo mundo conhece. Associativa, etc, etc. Tranquilo? E depois a gente vai definir uma relação de ordem e vai provar as propriedades dessa relação de ordem. Tá certo? E aí vamos fazer várias observações importantes sobre isso. Então, por isso que a gente usa essa notação aqui, né? N mais vezes. Então, uma coisa é N, outra coisa é como conjunto, outra coisa é a estrutura algébrica dos números naturais. Então, quando a gente põe esse N mais aqui, não é só o conjunto, é um conjunto dotado de uma estrutura. Certo? Eu acho que essa discussão, eu acho que às vezes ela também não é feita na graduação, né? Eu acho que deveria ser. Beleza? Alguma dúvida? Depois que a gente for ver os inteiros e tal, os racionais, a gente não vai precisar mais provar sobre produtos, né? Que a gente já fez aqui. Senão a gente vai... Não, vai... Não, vai ficar para sempre fazendo isso. Então. Oi? A gente vai ficar para sempre fazendo isso.
Vai. Vai, porque aí a gente vai ter outra definição. Quer dizer, a gente não vai fazer, porque eu não vou fazer se vocês fizeram uma expressão. Não, a gente não. Calma, depende do sentido da sua pergunta. Olha só, a gente não vai fazer, mas a Constituição exige que isso seja feito. Por quê? Depois a gente vai seguir um roteiro parecido com esse para cada conjunto numérico. Só que como é que a gente constrói o conjunto dos inteiros, por exemplo? O conjunto dos inteiros vai ser construído como tipo um outro conjunto. Então a gente vai definir nesse outro conjunto outra operação de soma e outra operação de produto. Então vai ter que provar. E depois a gente prova que aquela operação de soma e aquela operação de produto que a gente terá definido nos inteiros, ela pode ser vista como uma extensão dessa operação aí. Mas a gente vai ter que provar, porque ela é uma operação diferente. No seguinte sentido, o que é uma operação? Por exemplo, soma. Uma operação a gente pode pensar, uma operação binária interna, né, que é o caso aqui. O que eu estou dizendo binária interna? Que ela pega dois elementos do conjunto e associa um elemento do próprio conjunto. Então, ela é uma função desse tipo aqui, concorda? Beleza? A soma dos números inteiros, ela é outra função, porque ela é isso aqui, ó. Beleza? Então a gente precisa provar, porque ela vai... A gente precisa provar não, ela precisa ser provada, porque ela vai pegar outros elementos. Entendeu? Então o que está provado aqui não cobre o que está provado aqui. Isso. Essa, então. Beleza, Thaís? Isso aí. Só que a gente não vai fazer isso tudo, né? Mas por isso que eu estou falando, porque seria chatérrimo, porque aí a gente teria chegado nos inteiros para isso tudo. Mas assim, por isso eu quero que vocês entendam quais seriam os passos necessários para a construção. Entendeu? Então, o objetivo aqui é entender a estrutura, o encadeamento global dessas construções, entendeu? Certo? Aí, isso que o Marcos falou de fechamento também é uma coisa bacana. Isso que o Marcos falou de fechamento, né, que é um termo que a gente usa na educação básica, né? O que é o fechamento de uma operação? A gente fala, por exemplo, que a operação de soma é fechada nos naturais, mas a operação de subtração não é fechada nos naturais. O que quer dizer ser fechada? Que você subtrai dois números naturais e o resultado pode não ser o número natural. Tranquilo? Então não vale o fechamento. Tranquilo? Essa palavra é uma discussão interessante também, porque na matemática formal não existe fechamento. Porque é o seguinte, se a operação não é fechada, ela não é nem uma operação. Tranquilo? Porque para ela ser uma operação, ela tem que ser uma função. No caso dessas operações aqui, que são operações internas de conjunto, ela tem que ser uma função desse tipo. Então, a soma, eu vou dizer que a soma é uma operação em N, porque ela é definida como uma função cujo domínio está no produto cartesiano N por N, enquanto o domínio está em N. Então, por isso eu vou dizer que ela é uma operação em N. Certo? A subtração não é uma operação. Então, não existe fechada, não fechada, beleza? Certo? Todo mundo entendeu porque eu estou colocando N cartesiano N aqui, né? Porque eu pego dois elementos, o domínio tem que ser esse, beleza? Tranquilo? Então, na matemática formal não existe fechamento. Nem isso nem está em questão. Tá legal? Agora, esse exemplo é bacana para pensar por que a forma como a gente fala na matemática, na educação básica, não pode ser subordinada à matemática formal. Certo? Porque na educação básica eu acho que tem que falar assim mesmo. Não faz sentido você falar, a soma é uma operação e a subtração não. Acho que isso não agrega nada naquele momento que a pessoa está construindo. Então, formalmente, nos números naturais, a soma é uma operação e a subtração não. Beleza? Mas na escola, isso não é justificativa para não na escola, então não vou chamar de subtração de operação, entendeu? Eu acho que isso não traz
não atrapalha, né? Não ajuda e atrapalha. Aí, beleza? Certo? Então, o fato de... Ou seja, a matemática que a gente discute na escola, obviamente ela não vai ignorar a matemática formal, mas ela não vai ser subordinada a ela. Não vai ser subordinada à matemática formal no sentido de que isso não é um argumento para você ensinar daquela maneira. Porque a gente não pode deixar de ter contato com para quem a gente está ensinando. Beleza? Senão a gente vai voltar a chamar a matemática moderna, né, que todo mundo sabe o que é. Que também foi um desdobramento do movimento Bourbaki, né? Todo mundo sabe o que é a matemática moderna? Que em inglês chamava New Maths. Foi um movimento que defendia que você tinha que ensinar tudo com teoria de conjuntos desde os anos iniciais. Assim, tem que ensinar tudo formalmente desde da escola primária, né, como é. E, obviamente, isso veio como um desdobramento do movimento Bourbaki de formalização, realmente foi um grande fracasso, né? Assim, ninguém conseguia aprender nada. Eu estudei no método dele. Oi? Eu estudei no método dele. A escola abandonou quando a gente estava no Fundamental 2, mas por isso, porque eu chegava no ensino médio e não sabia fazer operacionalizar coisas básicas, sabia ficar fazendo teoremas de conjunto e tal, relações, funções, nozinhos, assim. Exatamente, isso aí. Então, essa matemática moderna, que era um método de ensino, né, assim, era uma posição de ensino que ela dizia basicamente isso. Que é o contrário do que eu chamo de problematização, né, no certo sentido, que ela dizia assim: descrever a estrutura formal da matemática é suficiente para as pessoas aprenderem matemática. E a aprendizagem de matemática vai muito além disso, né? Assim, porque a própria matemática não se reduz à sua estrutura formal. Tem um livro famoso que fala, que em português até traduzido, O Fracasso da Matemática Moderna, mas em inglês o título, esqueci o nome, mas em inglês o título é Why Johnny Can't Add, porque Johnny não sabe somar. Fala. Eu acho legal pensar nisso porque, se a gente for olhar no processo de construção das áreas e dos conceitos da matemática, antes de vir um teorema, antes de vir uma definição, é uma ideia para fazer aquela definição. Se você falar de formalização, uma coisa que eu gosto de falar, porque eu estou estudando isso na dissertação, do conceito de vetor, né? A gente fala muito de... É o Gerard. A gente fala muito de álgebra linear, de está envolto em várias aplicações. Aí um dos objetos fundamentais da álgebra é o conceito de vetor. Mas para se definir o objeto vetor, matematicamente, teve toda uma motivação, uma ideia que, por causa com aquele objetivo ali se definiu o vetor, e é claro que depois isso ganha vida própria e se abstrai aquilo ali da sua origem. Exatamente. Então, entender uma definição, a gente tem que pensar o que a gente quer dizer com entender, né? Então, entender uma definição não é só você saber ler a definição, né? Tipo assim, para todos x, não sei o quê. Entender uma definição é saber qual é o lugar dela, por que ela é daquela forma e não de outra forma, a que ela se presta, né? Por que ela é relevante, ou seja, qual é o lugar dela na matemática como área. E para entender isso, a gente precisa olhar, que é o que eu sempre digo, né? Olhar a matemática como prática social, ou seja, como uma construção. Então, entender uma definição é também entender a matemática como prática social. Eu lembro uma história, eu sou velho e gosto de contar história. Uma história que eu conto, que eu lembro muito bem, foi a primeira vez no curso de álgebra linear, que é porque é uma disciplina que era no segundo semestre, então era muito cru, né, assim. E eu lembro do dia que o professor, que eu entrei na sala e o professor estava chamando de definição de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial é um conjunto com duas operações satisfazendo. E a minha sensação foi assim, para que é isso? Assim, da onde vem isso e para onde vai, entendeu? Que era bem isso. Então, entender... Parece uma coisa de outro mundo. Exatamente. E aí o professor vendo que você entendeu. Aí entendeu o que está escrito, aí entendi. Para todo, eu sei o que é. Um negocinho mais cabeça para baixo, para todo, existe.
Mas é entender o que é aquilo, para que, qual é a relevância daquilo. Abstraiu tanto que já não faz sentido nenhum ali dentro daquele contexto. Pois é. Lucas. Você vai fazer um comentário para você, assim, de fato faz sentido, né? A gente estava comentando sobre o movimento da matemática moderna, né? Que usava trazer mais esse formalismo matemático como sendo suficiente. Mas no caso, o formalismo ele parte de algo concreto sempre. Né? Sim. Apesar, sei lá, hoje a gente tem a álgebra no nível muito além que ela se baseia nela mesma, em vários aspectos. Mas em algum momento ela partiu de concreto. Então, acho que é justamente por isso que não funcionou o movimento da matemática moderna. Exatamente. E esse partido concreto, eu quero dizer a construção da matemática como prática, né? Como prática social. E a matemática é qualquer ciência. E aí é isso que eu digo, que é uma confusão epistemológica. Você achar que falar sobre isso não quer dizer que eu vou flexibilizar o formalismo internamente. Entendeu? Enfim, é isso. Mas agora, passando para o passo 1, que já está acabando a aula, só para a gente começar a mostrar os axiomas de Peano. Então, o passo 1 seria definir o N como conjunto. Eu vou mostrar os axiomas de Peano, e os axiomas de Peano, eles têm que ser pensados com base nessas três coisas que estavam aqui antes, né? Mas eles têm que ser pensados de forma que eles possibilitem não só definir N como conjunto, mas seguir todo esse roteiro. Então, com base nos axiomas de Peano, num primeiro momento eles vão dizer quem é o conjunto dos números naturais, mas num segundo momento também tem que ser capaz de usá-los para definir multiplicação, adição e multiplicação, beleza? Então vamos lá, vou botar tudo logo. Então, o que eles dizem? Isso aí. Primeiro axioma, que todo número natural tem um sucessor. Esse sucessor, eu não posso pensar nele ainda como N mais 1, tá? Por que eu não posso pensar nele como N mais 1? Por quê? Dois motivos básicos. Eu não sei o que é 1 e eu não sei o que é mais. Eu não defini ainda, nada disso. Entendeu? O que eu tenho até agora? Eu tenho só... Eu estou estabelecendo que existe um conjunto que satisfaz essa propriedade. Não sei nada além disso. Beleza? Que a ordem vem depois. A ordem vem depois. Isso foi um comentário, mas a palavra já não vai entender se existe uma ordem. Não tá. Então você tem que abstrair aquilo que você já sabe. Entendeu? A palavra em si já não é para pensar. Você troca para associado, por exemplo. Oi? Você troca para associado. Isso. Então. Associado, realmente. Aí o antigo Esse sucessor já tem ideia de ordem, né? Então, eu ia falar isso. Você pode apagar a palavra sucessor e botar outra palavra qualquer ali. Entendeu? Mas a gente pensar também que Peano, ele meio que já sabia o que ele queria, para poder depois ele voltar e fazer exatamente, Ele não pode, tipo assim, não, outro na daí ele vai chegando nessa ordem, né? Então, justamente, essa que é a questão, né, que eu estou falando o tempo todo. Quando você já sabe onde você quer chegar. Então, por isso que ele usou a palavra sucessor e não outra palavra qualquer, certo? Porque ele sabe, no final, ele sabe o que esse sucessor vai ser, certo? Beleza? Mas, nesse momento, quando a gente está... Então, isso é olhando de fora, certo? É exatamente esse que é o exercício que eu acho que é difícil. Uma coisa é olhar de fora, outra coisa é se imergir dentro dessa construção. Então, olhando de fora, por que está a palavra sucessor aí? Porque o Fernando já sabia onde ele quer chegar. Beleza? Agora, olhando, então isso é quando eu olho de fora. Agora, quando eu mergulho dentro disso aí, eu tenho que esquecer aquilo. Beleza? Então você pode apagar a palavra sucessor e botar outra palavra qualquer. Meio que a gente vai partir da síntese e não da análise. Exatamente. Tem a ver com isso. Então, eu posso botar associado. Pronto. Cada número natural tem outro número natural associado. Beleza? Que eu vou chamar de sigma de n, essa letra grega aí. Certo? Mas poderia ser outra notação, tranquilo? Mas a questão é que cada número não está associado a outro número natural. Aí, as próprias propriedades estabelecidas pelos axiomas de Peano, elas vão me permitir agora demonstrar teoremas que vão dando a cara para esses números naturais. Tá legal? Bom, e a outra? Números naturais têm sucessores diferentes
e existe um número natural zero que não é sucessor de nenhum número. Tá beleza? Certo? Então, por isso que eu falei, isso vem na onde? Aquela coisa, o zero é um ponto de partida. Então ele não é sucessor, ele não está associado com nenhum número. Mas aí eu vou pegar o zero, ele não está associado com nenhum número, ele não é sucessor de nenhum número. Mas eu posso pegar o sucessor dele. Certo? Que vai ser, então, esses três primeiros axiomas juntos, eles dizem assim, tem o zero, eu vou chamar de zero, mas poderia ser outro nome, tipo Pedro. Foi sem querer, tá, Pedro? Vamos botar João. Tem algum João aqui, não? Tá. Então poderia ser um outro nome, é João. Beleza? Esquece que tem que abstrair o significado de zero. Que a gente já conhece. Esquece que é o zero. Então tem um cara... que não sabe somar. Isso, exatamente. Tem que fazer esse exercício. Então esquece que vocês sabem quem é o zero. Tem um elemento lá, esses três primeiros axiomas, eles estão dizendo isso. Tem um elemento lá, que eu chamo de João, e João não é sucessor de ninguém. Certo? Beleza? Tipo patriarca da família real, né? O fundador da dinastia. Mas eu posso pegar o sucessor dele, que vai ser o outro cara, José. Isso. Isso aí. E aí depois posso pegar o sucessor do sucessor desse cara. Beleza? Isso. Aí acabou. Porque aí acabou. Felizmente, né? Acabou. Mas fica esses descendentes enchendo o saco. Enfim. Beleza? Então é isso, Pedro. Eu acho que é uma pergunta meio, talvez, tosca, mas se eu não sei o que é eu não sei o que é nem sei o que é mais ainda. Não. E aí quando eu falo que todo número tem um sucessor, isso não se torna um problema? Existe um número natural? Ah, entendi. Eu estou usando um. Não sei. Boa pergunta. No caso, se você tirar um ali também continua fazendo sentido, né? Todo número natural tem sucessor. Quer dizer que eu só artigo. A pergunta do Pedro é meta-matemática. Não é boa essa pergunta assim, não é? Eu não tinha pensado nisso. Então, na verdade, o que o Pedro está falando? Mas, vem cá, o princípio da dedução finita, da forma que se for um tem sucessor, você vê o seguinte, você descreve uma cadeia, né? Você vê um lugar, se tirar o um, você poderia ter dois sucessores. O 2 diz que tem sucessores diferentes. Isso. Você pode ter várias cadeias. Só que o princípio da dedução finita não obrigaria a ser uma cadeia só? Então, o princípio da dedução finita, ele diz, na verdade, antes de responder a pergunta na verdade, a pergunta do Pedro, na verdade, assim, já está acabando a aula, mas a pergunta do Pedro, ele diz o seguinte, a linguagem que eu uso dos axiomas de Pedro, ele usa a palavra mas qual é o sentido que a palavra tem se eu não sei os números naturais ainda? É isso que o Pedro está perguntando, que é uma ótima pergunta, tá? Então, não sei como pensar nisso. A gente pode pensar assim, que a gente já tem uma linguagem a priori, estou assim, inventando isso agora, tá? E a gente vai construir os números naturais que vão dar conta daquela linguagem que existe a priori, entendeu? Vitor, por isso que eu acho que esse começo, eu não acho legal, eu acho que está um pouco parecido com a definição de espaços vetoriais. Tá? Se você pegar axiomáticos, como eu sei que você não gosta, mas se pegar os primeiros axiomas, Hermano Franklin, você consegue resolver esse problema do 1. Porque o primeiro axioma existe um conjunto. Não existe conjunto. Ninguém sabe o que esse conjunto é. Não é que eu não gosto, não, mas assim, a pessoa essa disciplina vai ficar infinita. Não. Você, em 10 minutos você bota 3 ou 4 axiomas que começa a gerar os números naturais. Isso, então, eu falei rapidamente disso que o Bruno está falando, né? Que a gente pode gerar os números naturais a partir da axiomática de teoria dos conjuntos. Aí eu acho que vai evitar esse problema. Não, mas são 3 ou 4 passos antes e depois você emenda com isso aí. Isso. Tá, mas eu acho que a gente pode falar sobre isso na próxima aula, tá? Mas eu acho que, beleza? Assim,
Mas eu acho que isso não está como espaço vetorial, porque o que eu estava querendo falar do espaço vetorial é que isso foi apresentado sem fazer todo esse prelúdio que a gente fez, entendeu? Foi simplesmente como se eu tivesse começado a aula assim, nesse sentido. Troco um por algum. Mas enfim, deixa eu só falar do princípio da indução finita, porque aí na aula que vem a gente pode falar sobre Zermelo-Fraenkel, tá? Se o Bruno estiver aqui. Estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Tá. A gente pode falar sobre como a gente chega daí de uma coisa assim. Mas só falar rapidamente do princípio da indução finita. O que o princípio da indução finita ele diz? Diz que se eu tivesse só os 3 primeiros axiomas, eu poderia pensar o seguinte, que eu vou pegando, tipo, apaga o P4, tá? Apaga o princípio da indução finita. Então, isso me permitiria ter seria uma possibilidade eu ir fazendo esse processo de tomar o associado ou o sucessor, e o que os 3 primeiros axiomas dizem é que isso não sairia dos números naturais. Tá legal? Porque ele fala assim, o sucessor de um número natural também é um número natural. Né? Todo número natural tem um sucessor que também é um número natural. Então esse processo não escapa dos números naturais. Tá legal? Mas os 3 primeiros axiomas sozinhos não tem nada que garanta que esse processo cobre todos os números naturais. Isso quem diz é o princípio da indução finita. Porque o princípio da indução finita ele diz o seguinte, se eu começar do zero e aplicar esse processo de tomar o sucessor, então o conjunto que eu obtenho com isso é o próprio conjunto dos naturais. Certo? Beleza? Então, tranquilo isso? Então, o que o princípio da indução diz é isso, que esse processo vai cobrir todo o N. Tranquilo? Não vai ficar ninguém de fora. Porque senão, se eu não tivesse isso aqui pensando aquela coisa que eu já sei onde eu quero chegar. Tá legal? Se eu não tivesse isso aqui, eu poderia ter os racionais, por exemplo. Porque, tipo assim, também posso ter esse processo de racionais, só que vai, tipo assim, pensando no N mais 1 mesmo, só que vai ter um monte de outros elementos que não são cobertos. Beleza? Tranquilo? Então é isso que isso diz, e depois a gente vai ver que isso tem a ver com enumerabilidade também, quando a gente vai falar de cardinalidade, certo? E na aula que vem a gente continua, e eu acho que aqui só quero destacar que é para vocês pensarem no princípio da indução finita como ele tem um papel caracterizante para os números naturais, nesse sentido, que eles caracterizam quem é o conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, pensar no princípio da indução finita como axioma, ele tem esse papel definidor dos números naturais. Então, ele não é só aquela macetinho, né, que a gente aprende na graduação, né, de demonstrar coisas. Né? Beleza? Ele tem um papel central nos números naturais. Beleza? A gente aprende muito isso como uma ferramenta, assim, uma coisa técnica, quase. Tranquilo? Então, valeu, só isso. Não,